Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz o meu convite de casamento. Ele tem a tampa toda de renda, tem essa fita aqui. Aí aqui dentro eu fiz essa arte no Photoshop. Coloquei um envelopezinho para colocar dentro os convites individuais e a lista de presentes. Aqui eu fiz essa transparência, comprei papel transparente, imprimi em casa, eu mesma fiz a arte, eu e meu esposo, e coloquei dentro pétalas desidratadas. Ficou bem legal. E assim, você pode fazer para dar para os seus convidados, para os seus padrinhos. Eu acho que para padrinho fica bem legal. No meu caso, eu fiz para dar para todos os convidados, porque o meu sonho era ter um convite assim. E como o valor era muito alto para fazer por fora, eu mesma fiz e gastei bem pouco pelo convite que eu fiz. Então eu vou mostrar para vocês agora como foi que eu fiz tudo. Vamos lá. Mandei fazer essa caixa de MDF. Por que eu mandei fazer? Eu não consegui achar uma caixa que tivesse essa borda aqui para poder colar a folha. E isso é importante. Eu não consegui achar em lugar nenhum. Eu andei o centro do Rio de Janeiro inteiro, eu não consegui achar. Ninguém na internet vendia, então eu mandei fazer. Se vocês quiserem, eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição do vídeo da pessoa que fez pra mim. Ele faz de acordo com o tamanho que você quiser. Essa aqui minha, deixa eu ver quanto tem. Vou dizer pra vocês quanto tem. Ó, a tampa tem 23 por 16. Por dentro é um pouquinho menor, né? Porque a tampa tem que ser um pouquinho maior pra poder encaixar. Ela veio crua, eu não lixei, eu pintei ela toda. Eu dei 2 mãos de tinta. A tinta que eu usei foi essa aqui. Souvenir Latex Premium branco neve fosco, aveludado. Eu usei essa. Essa latinha custou mais ou menos R$15, R$13. Se você comprar, se você fizer grande quantidade, vale a pena comprar uma maior, porque para 60 convites eu usei 3 latas e meia dessa. Eu pintei outras coisas também, mas umas 3 latas eu usei para poder fazer esses 60 convites. Porque todos os convidados receberam, né? Então eu pintei, dei 2 mãos, pintei com um pincel assim. Lixei com uma lixa mais ou menos fina, não era nem fina nem grossa, e dei outra mão, dei uma lixadinha assim bem de leve de novo, e dei outra mão de tinta por último e dei outra lixada. E depois eu passei um verniz spray. Vocês acham em loja que vende coisa de artesanato e tal, às vezes até em material de construção vocês acham. E como a minha tampa foi de renda, foi assim, eu pintei bem a tampa, pintei bastante para deixar bem branquinha mesmo. Não precisa deixar muito lisinha não, mas branquinha eu deixei bem branquinha. Porque a renda é transparente e embaixo podia aparecer qualquer imperfeição. Então depois que eu pintei, eu colei a renda e eu vou mostrar pra vocês. Depois que colei a renda, ficou assim. Então dá pra ver que não tem, mesmo não tendo lixado embaixo, não dá pra perceber que não foi lixado. Tá muito legal. Eu não tenho essa renda mais, mas eu vou demonstrar como foi que eu colei com um outro tecido que eu tenho aqui. Eu ainda tenho a caixa que sobrou. E eu vou mostrar como foi que eu colei com outro tecido. Vamos lá. Eu vou usar esse tecido. Ele é tricoline, de algodão. Vocês podem usar também o popeline. Eu não tenho mais a renda, eu vou usar esse aqui. E eu separei aqui as fitas para poder fazer o lacinho.
Aqui eu tenho 30 centímetros, aqui tem 28 centímetros, aqui 21 centímetros e aqui 9. Eu vou começar colando o tecido na tampa. Outra coisa importante, passa o tecido antes de cortar, porque como ele vem dobrado, fica com as marquinhas e você pode acabar cortando errado. Uma dica aqui, quando for cortar o tecido, separa aqui 5 centímetros de cada lado. Coloca a sua tampa em cima e corta 5 centímetros a mais de cada lado, para você depois conseguir colar, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como eu colo. Ó, a cola que eu uso é cola branca mesmo, essa aqui. Eu tô usando essa aqui. Com um pincelzinho, eu separei aqui. Vamos voltar lá no tecido. Quando você for cortar o seu tecido, usa uma tesoura bem afiadinha, de preferência bem novinha. Porque se você usar uma tesoura cega, você vai desfiar o tecido e na hora de dar o acabamento não vai ficar legal. Então, use uma tesoura só para cortar o tecido. Tesoura que corta papel e corta tecido, não corta tecido direito. Compre uma tesoura só para cortar o seu tecido, tá bom? Eu vou terminar de passar cola aqui na tampa toda e já eu mostro como é que eu colo. Vou colocar aqui o tecido do lado avesso, bem esticadinho. Pego a tampa que eu já passei a cola, colo em cima do tecido. Ai, com uma mão só é tão difícil. Aguenta aí um momentinho. Arrumei. Aí você vira aqui. Estica bem o tecido, renda o que for, estica bastante para não ficar bolha. Não ficar com aquela aparência de que foi colado assim de qualquer jeito, porque fica, se você não esticar bem ele fica feio. Então, depois que você esticou bem, o que você vai fazer? Já colou. É bem rapidinho mesmo. Você vai passar cola na beirada toda aqui. E do outro lado também. Passa cola aqui tudo e cola esticando assim. Eu vou fazer aqui porque eu tô gravando sozinha, então eu preciso dar uma pausa aqui e já mostro pra vocês, tá? Passa cola tudo aqui e cola o tecido. Só um momentinho que eu já volto. Colei aqui as laterais. Esse lado aqui tá solto, os dois lados estão soltos. Agora, chegou a hora mais importante do seu projeto convite de casamento. Agora que você vai dar o acabamento perfeito aqui no cantinho. O que você vai fazer? Com a sua tesoura bem afiada, a mais afiada que você tiver, você vai dar um cortezinho daqui da quina até o final do tecido. Cortar bem rentezinho aqui a quina mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Consegui cortar e filmar ao mesmo tempo. Não dá, com uma mão só não dá, não ia ficar perfeito. A minha tesoura que eu usei aqui embaixo não estava bem amolada, que acabei desfiando um pouquinho o tecido, mas não vai ter problema não. E aqui em cima eu já cortei com uma tesoura melhor. Então dá pra entender o que eu fiz, né? Peguei a tesoura, coloquei aqui e cortei até aqui o finalzinho. Bem rente lá, ó, a caixa. E em cima eu fiz o mesmo. O que você vai fazer agora? Vai fazer do outro lado, no caso eu vou fazer ainda. E vai passar cola aqui tudinho. E vai colar aqui. Certinho, apertando, do jeito que a gente fez na parte de cima. Então vamos lá, vou cortar aqui e vou colar e já volto pra mostrar. Colei os dois lados, aí
ficou assim, tá bem coladinho, com essa pontinha aqui que você vai descartar. Eu vou explicar como faz pra tirar. Você vai pegar a sua tampa, vai colocar assim. Deixa eu arrumar um jeito legal aqui. E você vai cortar rente, bem rente aqui assim, ó. Eu vou cortar aqui e já mostro como vai ficar. Eu não consigo cortar e segurar a câmera ao mesmo tempo, então eu já mostro pra vocês como eu vou fazer. Cortei aqui, bem rente mesmo, com a tesoura bem afiada. Se não tiver bem afiada, sua tesoura vai ficar com fiapinho e o acabamento vai ficar muito feio. Então, deixa a sua tesoura bem afiadinha e corta o tecido rentinho aqui, a quina. Aí você vai passar um pouquinho mais de cola aqui e você vai colar melhor aqui, porque tá um pouquinho aberto aqui ainda. Deixa bem, passa um pouquinho de cola aqui, deixa focar. Pronto. Passa a cola aqui e deixa bem seguro mesmo, para não correr risco de soltar depois o tecido. Ó, já tá soltando aqui. Vou passar a cola aqui e já mostro pra vocês como ficou. Passei a cola aqui por fora também. Dei uma batidinha aqui pra ficar bem certinho mesmo, ó. Ficou bem bonitinho. Você vai fazer isso com todos os lados. Vou fazer todos os lados e já trago aqui pra vocês verem como foi que ficou e a gente vai fazer o restante. Vamos lá. Colei aqui todas as beiradinhas. A cola ainda tá um pouquinho molhada. Mas depois que secar, fica melhor. Então, agora você vai colar por dentro. Como você vai fazer? Passa a cola em tudo aqui, na borda aqui da caixa. Passa a cola aqui tudo. Depois você vai colar essas partes maiores aqui. Preste atenção, porque tem que ser... A colagem tem que ser feita de acordo com o corte que você fez no canto do tecido. Porque olha só, eu vou colar essa parte aqui primeiro, depois eu colo essa por cima. Vocês verem que tá acompanhando aqui certinho, ó, não vai ficar torto aqui, não vai ficar feio. Se você colar essa parte aqui primeiro e depois essa por cima, vai fazer um nozinho aqui e não vai ficar legal. Então, primeiro eu vou colar essa parte aqui, depois essa por cima, ó. Pra acompanhar certinho o corte do tecido. Nossa, tá desfocando muito aqui a câmera. Pronto. Vamos colar lá tudo direitinho e eu mostro pra vocês como foi que ficou depois. Esqueci de falar, ó. Passa a cola aqui e aqui também, ó, na parte de cima aqui também, tá? Tudo aqui e nos cantinhos também. Essa aqui é a última parte e eu vou colar aqui, ó. Já passei cola em tudo aqui e ali no cantinho também e na parte de cima. Eu vou colar aqui, esticando. E apertando bem aqui. Ó, dobrou aqui, você tira e cola de novo. Pronto, tudo coladinho.
Nossa tampa tá quase pronta. Se você quiser usar já assim, pode. Eu vou enfeitar mais. Nem acredito que eu consegui arrumar um tripé aqui. Ó, aqui eu tenho as fitas que eu já cortei. E eu mostrei pra vocês. Eu quero um laço grande, a minha caixa é grande, eu quero um laço grande. Então, eu cortei do tamanho que eu acho que vai ficar legal pra minha caixa. Se vocês tiverem uma caixa menor, quiserem um laço menor, vocês façam menor aí. Então, eu vou virar aqui a minha fita do avesso, a maior. Vou passar a cola aqui no cantinho, na ponta. E vou colar aqui. Vou sair uma linhazinha, vou cortar aqui. Aí agora eu coloco aqui a emenda no meio certinho. Passo um pouquinho, um pinguinho de cola aqui. E colo no meio. Vai ficar assim. Vou fazer o mesmo agora com a segunda fita. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar as duas fitas, vou pegar a fita maior, vou passar aqui a cola no meio, bem mais ou menos o meio certinho, e passa a cola. E colocar a menor por cima. Se você quiser fazer uma outra fita maior, você pode fazer. Faz do mesmo jeito que a gente fez, mas com uma maior. Eu gosto assim duplo mesmo, eu acho que fica mais bonito. Agora você vai pegar a partezinha menor e você vai colar aqui por cima. Vai ficar assim. Passar a cola na fita, do lado avesso. E vou colar lá. Prontinho, nossa fita colada. Agora eu vou fazer a faixa da tampa. Agora eu tô aqui com a tampa e aquela fita maior de 30 centímetros que eu cortei. Eu cortei 30 centímetros porque aqui eu tenho 16 centímetros. E a gente vai colar aqui por dentro assim, ó. Então tem que ser maior do que o tamanho da sua caixa. Você pode colocar assim, pode colocar aqui no meio, pode colocar assim atravessado. Aí você corta maior, porque senão vai faltar. Aqui em cima, eu gosto assim, então eu vou fazer assim. Vou colocar aqui no meio certinho, pra não sobrar de um lado, não faltar de outro. Vou pegar aqui no meio, colocar um pouquinho de cola aqui.
bem no meio. E vou apertar aqui um pouquinho. Ver aqui se o tamanho não tá desigual. Feito isso, agora eu venho aqui. Dou uma esticadinha. Faço um pinguinho só de cola aqui. Saiu demais, senão vai ficar feio. Um pinguinho bem pequenininho aqui. E cola assim. Esticando sempre. E aqui do outro lado a mesma coisa. Não pegou. Dentro agora. Vou passar a cola aqui. Um pouquinho só. E colar a fita. Não passa muita cola, tá, gente? Porque se passar muita cola, quando você for colar o papel aqui por cima, vai ficar feio. Você pode fazer isso também com a cola branca, mas eu acho que demora mais a secar, porque tecido com tecido, fita, né, o tecido que já tá na tampa, demora mais a secar e você tem que ficar segurando um tempinho pra não soltar. Eu fiz assim na época e não gostei, então eu prefiro usar a cola quente mesmo. Aí eu não ponho muito, só um pouquinho mesmo e já dá pra colar. Eu vou cortar um outro excesso aqui. Eu achei que ficou demais aqui. Pronto. Agora o que você vai fazer? Vai ver o meio certinho aqui. E vai colocar o seu laço. Mesmo que você estivesse fazendo com cola quente lá dentro, ou com cola branca, desculpa, você precisaria aqui agora colocar a cola quente, tá? Então você centraliza aí, passa a cola quente aqui no meio. Bastante aqui e vou colar aqui no meio certinho. Tem que ser rápido, tá? Porque cola rápido. Então, se você tiver que ajeitar, ajeita bem rapidinho mesmo. Pronto, essa aqui é a nossa tampa. Na outra do casamento que eu fiz, eu colei essa pedrinha aqui. Essa pedrinha já vem com uma colinha, mas ela não é segura. Então, eu passei um pinguinho de cola quente aqui no meio e colei a pedrinha. Eu não vou colocar nessa aqui, porque eu acho que já tá bom assim. Olha como é que fica aqui. Bem legal, né? Aí agora aqui por dentro você cola, no caso se você quiser fazer o detalhe que eu fiz, você cola aqui a arte. Senão você põe uma folha branca aqui, ou preta ou amarela também, da cor dessa fita, pra poder cobrir o acabamento aqui, né? Não deixa assim não, porque fica feio. Deixa eu colocar a caixa aqui. Olha como ficou lindo. Você pode
pode ver o acabamento aqui na beirada, ficou perfeito. Não parece nem que foi nada. E foi. Se você fizer com cuidado, com a tesoura bem amolada, você tem esse acabamento aqui que fica perfeito. Não parece que foi cortado. Então, se vocês quiserem saber como faz a arte aqui dentro, deixa aí nos comentários que eu explico, dou uma aula aqui de Photoshop pra vocês e explico como foi que eu fiz a minha. As folhas secas eu comprei aqui no Rio de Janeiro, tem ali no Cadeg. Eu comprei lá, o saquinho foi R$5, se eu não me engano, deu pra fazer mais ou menos 5 convites. 5, 6 convites, dependendo de quanto você quer colocar dentro. A renda eu comprei por R$30 o metro, no centro do Rio de Janeiro também. Tem numa loja chamada Babadão da Folia, na Buenos Aires. E esse tecido aqui eu comprei também numa loja na Buenos Aires. Eu não me lembro o nome da loja. No final da Buenos Aires, sentido Uruguaiana, bem mais pro final mesmo. É uma loja que tem a entrada de grades e tem muitos tecidos assim expostos, como se fosse uma varanda. Esse aqui foi R$17,90 o metro. É mais em conta fazer com tricoline do que a renda, né? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Obrigada por assistir e até logo. Tchau!